Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, nesse domingo, dia 21 de janeiro de 2024, na nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo das lições contidas no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, nós vamos adentrar ao capítulo 106, que tem como título Há Muita Diferença. Capítulo 106 do livro Pão Nosso, Há Muita Diferença. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Atos, capítulo 3, versículo 6, e diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em Atos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E Emmanuel fala: é justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar, pelo Evangelho, certos absurdos em matéria de teorias sociais. Então, já nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos chama a atenção para termos muito cuidado pelas vantagens da política humana. Porque, na realidade, quando nós nos reportamos ao Evangelho de Jesus, nós vamos aí encontrar nessas vantagens absurdos em matéria de teorias sociais. Então, todos nós que, de forma direta ou indireta, estejamos ligados às questões da política humana e, ao mesmo tempo, estamos no trabalho constante de aprendizado do Evangelho de Jesus, é importante observarmos essas orientações dadas por Emmanuel neste capítulo do livro Pão Nosso, capítulo 106, Há Muita Diferença, para que não venhamos a mergulhar, como diz ele, em absurdos no que diz respeito à matéria de teorias humanas. Aliás, de teorias sociais, em matéria de teorias sociais. Ele diz: quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. Então, é um fato muito comum e corriqueiro no cotidiano da nossa existência. Desde o tempo de Jesus até os dias atuais, vivemos este mesmo conceito dentro da lei humana, porque ela se dirige a nós, nos colocando indiretamente essa questão: o que tens me pertence. Até porque, pelas inúmeras taxas administrativas que nós pagamos no cotidiano da vida, é como se nós, na verdade, não fôssemos proprietários ou donos daquilo que construímos
daquilo que realizamos ao longo de uma vida de trabalho, de suor, de labuta. Então, ele coloca, né? A lei humana se dirige ao governado, que somos nós, nesta fórmula: o que tens me pertence. Só que aí ele coloca o outro lado, que é o cristianismo. E ele diz assim: o cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. O que tenho, isso te dou. E é claro que essa passagem de Pedro, essa orientação de Pedro, que está lá em Atos, capítulo 3, versículo 6, não é de forma alguma um incentivo, uma ordem, uma lei que faça com que nós peguemos tudo que temos e passamos a dar ao outro. Não é isso. Essa orientação de Pedro está diretamente ligada às questões do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus trouxe como ensinamento para todos nós. O que tenho, isso te dou. E na realidade, nós estamos sendo chamados a oferecer aquilo que de melhor temos em nós, na nossa intimidade, na questão da inteligência, na questão do verbo, na questão dos sentimentos, na questão das ações e até mesmo na questão da materialidade, aquilo que podemos ofertar ao próximo, colaborando para que ele tenha uma vida mais equilibrada e mais feliz. Nós vemos muito isso nas grandes catástrofes que acontecem na Terra, cada uma de uma forma e de uma origem diferente, onde inúmeras pessoas que de forma anônima colaboram com aquelas pessoas que foram vitimadas por determinada catástrofe. Pessoas que doam roupas, pessoas que doam alimento, água, remédios, colchões, pessoas que doam dinheiro, pessoas que de alguma forma colaboram para o bem-estar do próximo. E Emmanuel continua: já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? É uma pergunta que ele faz para nós. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Será que nós, particularmente, teríamos uma resposta para isso? Para essa pergunta? Será que nós já meditamos sobre essa questão, no sentido de dar um pouco de nós em favor da evolução universal? Porque, na realidade, nós não estamos aqui apenas falando das questões íntimas de cada um. Nós não estamos apenas falando das questões materiais de cada um. Nós estamos falando de um conjunto de conquistas que nós vamos adquirindo ao longo de inúmeras encarnações e falando de um número grande de conquistas que vamos adquirindo já nesta atual encarnação. Então ele pergunta: nós meditamos nesta grandeza? Ele coloca como grandeza do mundo. Olha que importante. Não é um fato qualquer, não é um fato a mais na história da humanidade, não é um fato a mais na história da individualidade de cada um de nós. Ele coloca como uma grandeza do mundo. Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução
universal. Não é a evolução individual, não é a evolução coletiva, não é a evolução do próprio planeta, ele está falando da evolução universal. Quando nós verdadeiramente nos dispomos a oferecer algo de nós em favor do outro. Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. E é uma pura verdade. Nós cedemos ao outro, normalmente, aquilo que não nos agrada mais, aquilo que não está mais nos servindo, aquilo que não está para nós sendo útil, aquilo que muitas vezes está dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, atrapalhando, porque é algo que não tem utilidade, então nós resolvemos ceder ao outro. Dificilmente aquilo que constitui para nós uma propriedade intrínseca, dificilmente nós vamos ceder em favor de alguém, seja na caridade comum, ou seja, como ele mesmo diz, nas instituições de benemerência pública. Porque, na realidade, nós ainda estamos inteiramente envolvidos pelo orgulho, pela ganância, pela necessidade das questões materiais que nos causam uma falsa tranquilidade no que diz respeito ao futuro. Porque, como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence. E nós não temos nenhum conhecimento do futuro, nem mesmo do que pode acontecer daqui a 30 segundos ou daqui a 1 minuto. Então, essa colocação dele é muito importante. Será que nós somos capazes de ceder aquilo que constitui para nós uma propriedade intrínseca? E aí ele faz outra pergunta. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? Será que para que nós possamos realmente realizar o serviço real do bem eterno, nós teremos que nos prender, nós teremos que nos ater às posses perecíveis da terra em caráter absoluto? Será que é isso? Será que para a nossa felicidade íntima e permanente, que tanto nós buscamos, que tanto nós desejamos, será que é preciso nos prendermos a essas questões perecíveis da vida para que, de alguma forma, possamos colaborar não só conosco, com a nossa vida, com aqueles que nos cercam, mas também com tudo aquilo que diz respeito ao cotidiano da nossa existência atual? E aí ele diz: o homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que, do fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Então, nós podemos abrir os nossos cofres, doar dinheiro, doar
utilidades de modo geral a todos aqueles que necessitam e precisam e que se encontram necessitados no caminho da vida, e isso no tempo de Jesus, pós-Jesus e nos dias atuais. Mas, se nós não fixarmos em nós a luz e a alegria pelo trabalho que estamos fazendo, por aquilo que nasce daquilo que estamos ofertando, e, principalmente, segundo Emmanuel, se não realizamos isso com o verdadeiro amor do nosso coração, não é o amor pelo dinheiro que se deu, não é o amor pela utilidade de algo que se ofereceu, é o amor pelo bem que estamos praticando, pela alegria que estamos ofertando a alguém que nos procura, ou a algum necessitado do caminho. No fundo, ele diz que o amor é a sua riqueza imperecível e legítima. Então, quando nós olhamos esses grandes missionários que passaram pela Terra e que ainda passam pela Terra, o que nós observamos é que tudo aquilo que eles realizaram e realizam está fundamentado, baseado no amor. Então, não importa se foi um par de sapato, ou se foi uma média ou grande quantia em dinheiro, se a pessoa fez aquilo por desprendimento, se a pessoa fez aquilo por amor, sabendo que aquele grupo de pessoas, que aquela pessoa individualmente, ou que aquela instituição serão beneficiados, ela encontrou a luz imperecível e legítima para ela própria. Porque aquilo, como eu disse, está fundamentado no amor ao próximo. Aquilo está fundamentado no verdadeiro ensinamento de Jesus. Realizar e fazer o bem ao próximo da mesma forma que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós, nos momentos de maior necessidade. E ele continua: cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Então, todos nós trazemos aquisições que foram conquistadas ao longo de inúmeras encarnações desde o instante da nossa criação. A cada encarnação, nós vamos adquirindo experiência e vamos absorvendo novas oportunidades de conhecimento. E nós podemos oferecer isso. Muitas vezes nós não temos a utilidade, seja ela qual for, uma utilidade de um bem a oferecer. Muitas vezes nós não temos o dinheiro para oferecer, mas nós temos qualidades nobres que podem e devem ser distribuídas em favor das outras pessoas. O nosso sorriso, a nossa simpatia, a nossa educação, o nosso respeito, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa disposição, a nossa vontade, o nosso amor, o nosso querer, são aquisições que não se perderam e não se perderão ao longo da caminhada, porque elas já fazem parte da nossa individualidade como espíritos eternos. Então, muitas vezes, são essas aquisições adquiridas que a espiritualidade pede para que venhamos repartir com aqueles que se fazem presentes no nosso caminho. E ele termina dizendo: não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo, no esforço de salvação.
Porquanto, quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Olha que bonito. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo, no esforço de salvação. Porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Quantos de nós buscamos a sorte nos jogos? Quantos de nós esperamos a venda de um grande negócio? Quantos de nós, muitas vezes, esperamos a famosa aposentadoria? Quantos de nós esperamos algo milagroso para que a nossa vida se transforme e aí sim façamos algo em favor do próximo? E ele diz: não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo. Todos nós temos, com certeza, qualidades nobres a oferecer. Ninguém, absolutamente ninguém que está encarnado na Terra, cumprindo as suas tarefas, cumprindo o seu dever, deixa de ter qualidades. Por pior que a pessoa possa ser, por pior que ela esteja utilizando o seu livre-arbítrio, por pior que ela esteja conduzindo a sua vida material, aquele espírito que está ali encarnado, ele tem qualidades nobres que foram adquiridas em algum momento e que de repente foram esquecidas, foram deixadas de lado, e ele, como eu disse, pelo mau uso das suas escolhas, segue por um caminho completamente diferente. Mas ele tem sim qualidades nobres escondidas dentro dele. Então, nós precisamos aprender a observar as nossas qualidades nobres, aquilo que temos de melhor, e oferecê-las a quem precisa. Como diz Emmanuel, mesmo que não tenhamos dinheiro, mesmo que não tenhamos bens a oferecer, que nós ofereçamos aquilo de mais nobre que temos em nós mesmos, para que a vida do outro seja uma vida mais equilibrada, mais feliz e também muito mais confortável. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 106 do livro Pão Nosso, Há Muita Diferença. Agradeço a vocês pelo carinho e pela bondade, por nos ajudarem na divulgação. Convido a todos, daqui a pouquinho, nós estaremos iniciando a nossa outra série, às 20 horas, o estudo sistematizado, onde nós estamos fazendo um estudo metódico, seguido, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E convidá-los também para que conheçam a nossa programação semanal, não só aqui no YouTube, mas também, mas também na nossa web rádio Espiritismo e Vida. Tanto no canal do YouTube, quanto na web rádio, a partir de fevereiro, pós o Carnaval, né? Na primeira semana após o Carnaval, nós estaremos com uma programação renovada para o ano de 2024. Não só na rádio, como eu disse, mas também aqui no canal do YouTube. As séries permanecem as mesmas, com seus respectivos nomes, mas o conteúdo de cada uma delas gradualmente vai sendo renovado a partir do instante que nós terminamos um período de estudo, começamos outro naquela mesma série. Então, convido a todos para que nos ajudem na divulgação da web rádio, do canal, para que possamos levar de coração aberto aquilo que temos de mais nobre, que é
levar a mensagem de Jesus e da doutrina espírita ao coração de tantos, tantos e tantos que precisam de amparo e de ajuda. Desejo a todos um bom final de domingo, um bom descanso, uma boa semana com luz e paz no coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo. Até lá.